Fala, torcida rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui o trecho do Esporte Espetacular. Vamos estar falando aí sobre o empate do Flamengo no Maracanã lá com o Internacional pela estreia do Brasileirão. Vamos estar vendo aí esse duelo tático aí entre o Felipe Luiz e o técnico do Internacional. Vamos estar revendo aqui também sobre o possível técnico da seleção também, que pode ser aí o Jorge Jesus. Então vamos aí para mais um vídeo com vocês. Dois times tão parecidos que ficaram no empate. Vamos às semelhanças. São dois campeões estaduais. Rolou até troca de faixa entre Flamengo e Internacional. Tem também um Wesley de cada lado. Os dois contam com um Bruno Henrique na escalação, assim como o Juninho, cada um tem o seu. Muitos charás em campo. Invencibilidade na temporada, Felipe Luiz e Roger Machado têm a mesma, 13 jogos. Claro que no encontro assim, cada disputa é dura e a bola demorou a começar a rondar o gol. Quando o Juninho do Flamengo chegou perto, o goleiro Rocher estava ligado, mas machucou a mão esquerda na dividida com ele e o Michael. Só que o Rocher, homem comprometido, estava jogando de aliança. E além do atendimento, começou uma operação para tirar a aliança do dedo. Spray, força daqui, puxa de lá, até que enfim ela saiu. O Roger Machado aproveitou esse tempinho como uma parada técnica para arrumar o time. E logo depois, a estratégia deu certo. Quando o Bernabé cruzou, a zaga prestou atenção no Vitinho, mas ninguém estava olhando o Bruno Henrique. Cruzamento, Bruno Henrique de primeira, gol! De chapa, de prima, seco no canto de Rossi. Bola que a gente trabalha bastante no dia a dia. Depois foi o Vitinho que tentou. Era pelo alto que o Flamengo chegava, mas o Juninho de novo não passou pelo Rocher. Com dor na mão esquerda, o goleiro acabou sendo substituído pelo Antony no intervalo. O Flamengo voltou para o segundo tempo com a mesma escalação, mas uma postura um pouco diferente. Um time mais acelerado, que não demorou a mudar o placar, com um zagueiro que resolveu aparecer no ataque. Depois do escanteio, o Michael mirou no gol e acertou no Léo Pereira. No bate-rebate, Michael, Léo Pereira pegou nele e ficou. Léo com o gol quase vazio. Tive um pouco de sorte ali. É isso, estava no momento certo, na hora certa ali. As chances do Flamengo se multiplicaram, mas o Juninho não teve a mesma sorte do Léo Pereira. Na trave! A ameaça ao Antony vinha de longe com o Pulgar e na sequência de perto com o Alacian, que estava impedido. Mas a cobrança de falta do Plata passou tão perto que enganou até o narrador Luiz Carlos Júnior. Gol! Não, 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 não! Foi na rede pelo lado de fora! A galera gritou gol! E eu fui junto! Dominamos o encontro, infelizmente não conseguimos o resultado. Levamos um ponto importante, né? Penso que foi muito importante para essa estreia. Nesse Flamengo Internacional de tantas semelhanças, tudo terminou igual também no placar. São Paulo e Sport também empataram, só que ficaram nos... Que hoje tentou muito, né? Desde o primeiro tempo com Bruno Henrique foi muito bem com aquelas também. bolas aéreas. Bruno Henrique também no primeiro tempo numa cabeçada. Foi o perigo que o Flamengo ofereceu. No segundo tempo, o Flamengo muito melhor. Mas no jogo como um todo, eu tenho a impressão de que o Inter fez um jogo muito bom. Um jogo de boas respostas ao que pedia a partida, ao que pedia o Flamengo. E o trabalho do Roger, você falou que são trabalhos que não são de 3 ou 5 anos. No Brasil, se o trabalho for de 3 ou 5 meses, ele já está na frente de muita gente. Nossa. Que é o caso desses dois técnicos. Então, nós tivemos um cartão de visitas de dois postulantes ao título. O futebol que eles demonstraram hoje não foi um futebol vistoso, principalmente quando você compara com as duas últimas partidas entre eles, até mais do que 2 partidas, né? Sim. O Inter, na mão de outros técnicos, também tem feito bons duelos contra o Flamengo, desde Mano, desde Abel. Mas foi um futebol assim muito consistente das duas equipes. Se você pensar que o Flamengo não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta, tem essa questão do Pedro, que até o Mundial, as portas do Mundial, ela vai estar presente. O Flamengo consegue ter forças para fazer tudo o que fez hoje
e o Flamengo e o Inter conseguem ter forças para segurar da maneira como segurou hoje, mais do que segurar, sair na frente no placar, mostrar que estava vivo até em momentos do Flamengo predominante, mas o Inter também dava suas estocadas. Eu acho que foi um belo cartão de visita do que esses dois times vão fazer no Brasileiro. O Roger começou a falar? Deixa eu ouvir o Roger, daqui a pouco volta para cá. Boa noite. Nós vamos fazer jogo a jogo, né? O que eu frisei para os atletas antes da partida, que era o primeiro degrau, né, de uma escada longa, né, em 3 competições diferentes nesse intervalo de 60 dias, que a gente ia avaliar jogo a jogo para levar para campo aqueles que estiverem melhores recuperados, no ritmo melhor, no momento melhor, estrategicamente possa atender o plano de jogo. Então não tem como ser diferente, né? Mas a ideia é sempre, a partir do princípio, né, que a gente consiga recuperar todos os jogadores, a gente poder a cada jogo fazer leitura do que é melhor estrategicamente para a disputa. Com relação ao jogo, foi dessa forma que eu tratei o pré-jogo, né, que seria o enfrentamento de 2 equipes postulantes ao título, e que para a gente que deseja se manter na disputa até o final era importante esse primeiro passo, e a gente não poderia escolher adversário nem tem pouco local, né? Teria que sempre buscar os 3 pontos, né? A ideia de jogo, né, o plano de jogo foi imaginando com as ausências, né, que o Felipe Luiz tem, especialmente do Arrascaeta e do Gerson, né, que ele ia tentar manter a sua estrutura, por vezes, né, um 4-2-4, pesando a nossa linha para gerar, né, desconforto, ou um quadrado para gerar um ganho de centro, né. A ideia foi, dentro da nossa estrutura, né, sempre que possível, o Fernando em bloco médio entrando na linha, né, para a gente ter uma superioridade e fazer bem as coberturas, impedindo esse jogo de centro, né, que é o jogo de atração pelos volantes para liberar os corredores às costas da minha defesa. Pela impossibilidade ali do começo, né, o Flamengo começou a usar as bolas longas, né, que foram controladas pela altura da linha ou pelas profundidades em cobertura dos zagueiros, ou do Fernando, ou mesmo do Rocher. E apostando, né, nas jogadas rápidas de contra-ataque, foi dessa forma que a gente conseguiu abrir o placar, né? Então penso que foi um primeiro jogo bom. No segundo tempo, talvez um gol muito no início, né, numa das fortes características que a gente tem, mas também uma forte arma do Flamengo, que é a bola aérea. Uma bola cascada no primeiro, que tira o tempo da jogada e da defesa, e depois um rebote e uma finalização para o gol. Alguns bons contra-ataques depois, mas naturalmente o Flamengo usou o volume de jogo, da qualidade do seu elenco, né, e levamos um ponto importante, né? Penso que foi muito importante para essa estreia. Boa noite, Roger. Boa noite. Queria te ouvir um pouco sobre as trocas no time em relação à final do Campeonato Gaúcho. Voltou o Rocher, voltou o Borré, o próprio Wesley, né, que já tinha entrado no intervalo, voltou. Né? Queria te ouvir sobre essa decisão. E o Inter permanece invicto na temporada depois de um duelo importante, né, contra o Flamengo, naquele que eu particularmente considero o jogo mais difícil, né, do Campeonato Brasileiro. Quanto isso é impactante para vocês, o quanto vocês levam isso para a sequência que virá pela frente? As trocas, né, da final para o início do Brasileiro, né, lá atrás eu falei para vocês que eu vou usar o momento, a estratégia, a gestão, né, e dependendo do momento elas terão pesos diferentes, né? Não é algo, né, matematicamente exato, né? E para esse jogo, né, o Valência vindo de uma sequência de 2 jogos nessa seleção e uma sequência prévia de um acúmulo também de jogos, né, na final do estadual, eu optei pelo Borré, mas também pelo fato de gerir o processo, né, e dar oportunidade daquele que foi, né, titular também em pouco tempo, nos ajudando a poder disputar a sua posição. Estaria em bloco mais, que a gente demonstrou solidez dentro. Menos feliz, o resultado ou... Realmente, eu acho que a gente sabe, né, para o... Um pouco do que falou o Roger, que a gente já tinha, né, falando um pouquinho também sobre essa questão, as opções do Roger para o jogo de hoje, até com relação aos jogadores que vinham cansados da data FIFA, e as opções que tinha o Felipe Luiz também
e a gente vai ouvir o treinador do Flamengo aí na sequência. Já, inclusive, a gente vai falar do empate também do São Paulo, o Zubeldia vaiado, chamado de burro, enfim, jogadores vaiados. Tem tudo isso já na primeira rodada do Brasileiro. Só está começando, meu amigo. Vamos com o Felipe Luiz. Adversário que, sem nenhuma dúvida, estará aí na briga, na parte de cima da tabela. E sabemos da força e da qualidade dos jogadores. E esperávamos um jogo desse jeito, um jogo difícil, um jogo onde tem jogadores com muita qualidade, que sabem jogar jogos grandes também. E hoje, na minha opinião, jogamos muito melhor do que no ano passado naquele... Peraí, o que deu? Será que alguém pode avisar que está tendo uma entrevista coletiva transmitida ao vivo? Se poderia... De contra-ataque, mas como eu sempre digo, nós escolhemos a forma de jogar e nem sempre vamos ganhar, mas essa é a forma que eu quero, esse é o estilo que eu quero ver meu time, pressionando, deixando o adversário em dificuldades, que o adversário não consiga tirar a bola do Flamengo, que nós sejamos os protagonistas do jogo. Depois dependeremos, né, da bola entrar muitas vezes ou não, ou desses detalhes. E do Campeonato Brasileiro. Ele deu um passo assim surpreendente, né, da forma como ele saiu de categoria de base, um técnico que tinha acabado de se transformar num treinador, jogador, acabou de se transformar em treinador, vai para a base, dá um salto já, deu muito certo, é raro. É importante você falar isso, porque tem muita gente que diminui por conta da qualidade do elenco. Não. Mas outros técnicos... Exatamente. O Flamengo é um grande exemplo de um time que há anos tem um grande elenco, há muito tempo o melhor da América do Sul, quase todo mundo fala Quantos isso. técnicos fracassaram? E as coisas não davam certo. Inclusive técnico que dizia que com não sei quantos milhões na mão faria andar. Exatamente, Renato Gaúcho. Acho que depois que o Renato falou isso está fora de questão. Só que agora esse passo, desculpa, professor, só que agora esse passo, acho que ele tem que vivenciar mais o Campeonato Brasileiro, Libertadores, tá? Para a experiência dele como treinador. Eu falo assim, como quem quer ver um Campeonato Brasileiro forte, eu particularmente acho que ele tem que continuar no Flamengo. Aí é o interesse de quem quer ver um Campeonato Brasileiro forte, com bons treinadores, e ele é um caso, tem tudo para se tornar um dos maiores treinadores do país com o passar dos anos. Quem sabe um outro ciclo de seleção brasileira, quem sabe um outro momento, até para ele mesmo deve ser. Não, se ele fosse e desse certo, relâmpago, que nem aconteceu com o Scaloni, por exemplo, emular o Scaloni, seria ótimo para a seleção brasileira. Sim, Agora, o risco para ele é muito grande. Então, os caras que estão lá na cúpula do poder da CBF, eles comprometem um ciclo, eles ganham o aval para comprometer o outro ciclo, porque se vai ficar até 2030, ele é o candidato a comprometer o outro ciclo, e aí vai pegar o rapaz e correr esse risco. Pois é. Quer dizer, ele vai ter que pagar essa conta. Do jeito que ele é racional, inclusive nessa resposta, também é um exemplo de como dá para responder tudo sem dar piti. Ele respondeu, foi muito claro. Como foi sua semana? Inter. E é verdade. E ele é um profissional que respeita muito o processo de trabalho. Então ele tem um vínculo com o Flamengo teve a coragem de enxergar o potencial que ele sempre teve, que ele já estava demonstrando na base, mas o que ele está fazendo no Flamengo não é natural. Não dá para normalizar o que o Felipe Luiz está fazendo. Porque em 5 meses ele tem 3 títulos, em 5 meses ele melhorou o rendimento da equipe. Só perdeu um jogo. Tem mais título do que derrota. Ajudou a colocar jogadores do Flamengo em seleção brasileira. Hoje o Flamengo não teve uma atuação brilhante contra um Internacional muito forte. Mas o Flamengo produziu para vencer no segundo tempo. A rotação que esse Flamengo joga, como ele consegue encurralar o adversário, como ele consegue pressionar, sufocar, tudo isso vem da mente do Felipe Luiz. Eu acho também que não é o momento. Acho que ele melhoraria a seleção? Sim. Porque ele é muito bom. Para mim, ele é o melhor técnico brasileiro que a gente tem hoje. Mesmo com esse recorte pequeno, ele é um cara que tem muito conteúdo na parte tática, de modificar uma peça, de encontrar uma solução, de formar um coletivo como a gente está vendo poderoso. E ele também me parece ser um cara muito cirúrgico na gestão. Por ter sido da bola, por ter sido um grande jogador, é um cara de um QI intelectual muito elevado. Só que eu concordo que não é o momento
para ele assumir uma seleção brasileira? Primeiro, ele tem o respaldo e toda uma estrutura a seu favor no Flamengo. Tudo funciona muito para potencializar o trabalho dele. Ele vai aceitar uma seleção brasileira da CBF que jogou 3 anos de um ciclo de Copa do Mundo no lixo? Nesse ciclo, a CBF já teve Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival e agora procura esse treinador. Claro. E então, assim, um amor platônico com o Ancelotti. Ancelotti também. Então, assim, eu acho que não há momento, no futuro, pode ser o nome perfeito, talvez, para uma seleção brasileira. E acho que ele tem potencial no futuro, depois de tudo que ele está construindo no Flamengo, de seguir carreira na Europa, e parece até que é um desejo dele. Ele tem um mercado aberto para isso. Mas... a gente vive a era do imediatismo, né? Sim. Tudo tem que ser rápido. Você não consegue ver um vídeo de mais de 5 segundos hoje. Você tem que dar a resposta com uma ansiedade. As pessoas vivem numa crise completa de ansiedade o tempo todo. Só que isso não é bom. Porque a gente vive isso, não quer dizer que isso é o certo, que é o correto. Pelo contrário, né? É uma grave doença da humanidade hoje. E o cargo de técnico da seleção brasileira, eu entendo, eu acho que muita gente há de concordar, é o topo da carreira, é o auge da carreira de um profissional. Sim. Como disse aqui o Donai, ele tem 5 meses de trabalho. Ele precisa ganhar experiência para chegar numa seleção brasileira. Precisa passar por problemas, precisa aprender nas vitórias e nas derrotas, precisa entender que a seleção fala para um país, não fala para um clube, por maior que seja a torcida do Flamengo, já há uma predisposição favorável a ele, pela história que ele tinha construído antes no clube. Não, aqui ele vai encontrar aqui, o que eu digo na seleção, ele vai encontrar uma série de questionamentos, de críticas, porque temos 210 milhões de técnicos, né? Que são todos os cidadãos e cidadãs do Brasil, todos eles acham que entendem de futebol. Quando você chega na seleção brasileira, todo mundo tem um pitaco para dar, todo mundo acha que está certo, que está errado, que tem que convocar jogador que atua no Brasil ou não, tem que convocar jogador que joga fora, não, tem que montar, não pode botar 3 zagueiros. É uma confusão danada. E para ele, é muito melhor construir uma carreira. E construir uma carreira que não tem teto. A carreira dele pode caminhar no sentido de não ter como objetivo maior chegar à seleção brasileira. Ele tem potencial e tem conhecimento e tem nome dentro do futebol europeu. Ele tem esse potencial para furar a bolha. Sim. Que lá atrás outros profissionais conseguiram, o Luxemburgo no Real Madrid, né, o Filipão no Chelsea. Ele tem esse potencial que o Eugênio está falando. E ele pode construir uma carreira nos grandes clubes e fazer como grandes técnicos de clubes na Europa, que são os mais famosos, os mais badalados do mundo, que não dirigiram ou não dirigem suas respectivas seleções. E não têm ideia de que vão dirigir essas seleções. Por que não? Então, eu acho que para ele, e ele está num trabalho muito bem elaborado, muito focado, que seria, imagino, para ele, uma dificuldade muito grande de interromper agora, porque ele tem um projeto de 1 ano na mão para fazer 1 ano com perspectivas de muitas conquistas. Sim. O Donan falou que ganhou um título, ele ganhou 3 já, né? Se você conquistar a Taça Guanabara junto, né? Ele perdeu um jogo e ganhou 3 títulos. Taça Guanabara, o Carioca e a Copa do Brasil. E nas outras categorias tem títulos também. Sabe aquele meme? Tem o campeão do mundo, né? E é importante falar, desculpa, professor, que já no ano passado ele não teve muito legado para pegar, o trabalho do Tite foi ruim. Sim. Em pouco tempo, o time virou a chave. Então, esse trabalho dele melhorou e foi campeão da Copa do Brasil. É o antitrabalho, é o trabalho que a torcida queria. A torcida queria o time jogando desse jeito, não no para-brisa do Tite. Sabe aquele meme que fala, é cilada, Bino? Sim, sim. Tem que avisar ele, é cilada, Felipe. Agora você imagina que na reta final, Eugênio, do Campeonato Brasileiro, só para ilustrar rapidamente, a impressão é que é o C, né? A impressão que fica que ele chega se ele chega um pouquinho antes, era capaz do Flamengo ainda brigar pelo título brasileiro, porque ele acaba perdendo o único jogo que ele perdeu, que foi pro Fluminense. Sim. Aí tem um empate com o Internacional, que ele toma um gol no final, o Flamengo estava na frente e tal. Ele estava acertando o time, fazendo alguns ajustes, e mesmo assim, se ele faz aqueles 4 pontos, ele ainda colava, podia ter brigado ali no final. Você vê que ele ainda chegou, quase que ainda dá tempo. E olha como ele poderia jogar o prestígio que ele está construindo rápido fora. Sim. Próxima data FIFA em junho do Brasil, vai até Quito jogar com a seleção equatoriana, que tem feito
uma campanha melhor que a brasileira nas eliminatórias, saiu com um débito de pontos, já está lá praticamente classificada para a Copa do Mundo, na altitude, muito difícil de jogar contra o time do BKSS, e depois com o Paraguai, do Alfaro, do velho lobo Gustavo Alfaro, que desde que assumiu a seleção tem a maior pontuação das eliminatórias. O aproveitamento do Paraguai dirigido pelo Alfaro é o melhor das eliminatórias. Tanto que ele cola no Brasil ali, tá no bololô da pontuação. E ele pegou o time em penúltimo, se não me engano. Tinha feito um gol. Tinha feito um gol. Então, assim, mesmo que jogue no Brasil com o Paraguai, vai ser difícil. Para o Felipe Luiz, para o Jorge Jesus, se vier o Guardiola, se vier o Ancelotti, para qualquer um, serão jogos dificílimos. E aí não ganha, o que vão dizer? Olha aí, falei que esse cara estava só fazendo um trabalho no Flamengo, era muito pouco e tal. Mas para queimar o filme é rápido. Para construir é difícil, para destruir é muito rápido. Só uma pequena correção do que eu falei aqui. Eu falei sobre QI. Ele intelectualmente é muito acima da média. Quando conversar sobre vida, né, você vê que é um cara que tem uma visão diferente. É importante isso no trato, na gestão do elenco. Mas ele também tem um QI futebolístico muito acima, que ele já mostrou como atleta. Sim. Ele tem a capacidade de criar um repertório, de encontrar uma solução, né, que não é qualquer treinador. Tem pouco tempo de vida como técnico. E é impressionante como é que ele conseguiu, em pouco tempo, impactar. E até por falar em bagagem intelectual, o jogo de hoje, por mais que não tenha sido espetacular, vistoso, foi um duelo tático muito interessante de dois treinadores inteligentes, de dois treinadores muito capacitados. E até por isso, por ter sido Flamengo Internacional, se o Felipe Luiz é um nome na pauta da seleção, eu vejo que o Roger Machado, pelo momento, também deveria estar nessa conversa. Porque é um técnico que tem uma estrada longa, talvez falte a ele o que o Felipe conseguiu com o Flamengo, que é um título mais parrudo, com uma Copa do Brasil ali, mais autoral, e esse trabalho de longo prazo que ele vem executando no Internacional é promissor nesse sentido, de o Inter conseguir um título grande sob o comando do Roger. E olhando os técnicos brasileiros... Muito atualizado. Muito. E um cara também com... Fala, torcida, o que vocês acharam aí do jogo de ontem? Deixa a opinião de vocês. Vocês acham que o Flamengo merecia ganhar aquele jogo lá onde o Juninho acabou perdendo o gol, batendo na trave? O que vocês estão achando aí do trabalho do Felipe Luiz? Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!